A paz de Deus com todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, enfim, a todos os cristãos. Estou aqui mais uma vez para, junto nós, compartilharmos a santa e bendita palavra de Deus. Segundo esse meu conteúdo, esse meu estudo sobre os raciocínios de acordo com as Escrituras Sagradas, para que nós melhor entendamos a santa palavra de Deus e qual é a sua bendita vontade para trilharmos nesta terra e esperar confiante na palavra de Deus, em suas promessas para o mundo vindouro, na glória de Deus. E segundo os estudos que eu estou fazendo durante um mês, essa semana agora também, até ontem mesmo eu fiz o último, falando sobre a vida do cristão, como nós devemos caminhar, andar de acordo à vontade de Deus e procurando conhecer na Santa Bíblia, na sua Santa Palavra. E dando sequência aos nossos estudos, hoje eu vou falar de um assunto também muito polêmico e difícil até de ser entendido, mas pela luz da palavra, tenho certeza que nós iremos chegar lá. Tudo bem? Então vamos dar início. Hoje eu vou falar do divórcio e do novo casamento. É permitido ao homem ou à mulher divorciar-se e casar-se novamente? Deus aprova que alguém se case com uma pessoa divorciada? Para tratar esse assunto complicado e controverso tema, creio que seja necessário seguir uma certa ordem metodológica. Primeiro, analisar as passagens que tratam o assunto mais clara e diretamente, e depois estudar as que são mais difíceis de compreender à luz destas. A revelação no Antigo Testamento aparece gradual e progressiva até chegar a Cristo, que é a revelação plena de Deus para todos os homens de todos os tempos. Por isso, irmãos, penso que seja melhor abordarmos primeiro as passagens do Novo Testamento. Creio ser mais correto começar pelas palavras de Jesus, registradas nos Evangelhos, para depois considerarmos as passagens do Antigo Testamento, à luz delas. Segundo, enfocar primeiro a regra geral sobre o tema e depois abordar as exceções. Se tratarmos os casos de exceção primeiro, sem antes estabelecermos a regra, terminaríamos fazendo da exceção a regra e da regra a exceção, desvirtuando o ensino do Senhor. Terceiro, resolver primeiro o aspecto bíblico do tema e depois o pastoral, ou seja, o tratamento pastoral da igreja, dos casos particulares que constituem a segunda instância, se considerarmos os casos sem ter definido o enfoque bíblico, corremos o risco de emitir nossos próprios juízos, baseados em raciocínios e sentimentos humanos,
não na palavra de Deus. O que Jesus disse sobre o assunto? Para seguir a ordem proposta, consideremos primeiro as declarações de Jesus sobre o divórcio e o recasamento, aquelas que, sem dúvida, sejam claras, completas e conclusivas. Trataremos primeiro a regra geral, e em seguida a exceção, assinalada por Jesus e por Moisés. Os evangelhos citam 4 vezes as palavras de Jesus sobre essa questão. Por exemplo, em Marcos, capítulo 10, no verso 11 e 12, está escrito que qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério também. Lucas, capítulo 16, 18, está escrito: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Mateus 5,32: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus capítulo 19, verso 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Como podemos observar, Jesus estabelece sobre essa delicada questão uma regra geral e uma cláusula de exceção. A exceção, a regra é: a não ser por causa de fornicação, ou salvo por causa de fornicação. Cabe destacar que nem Marcos e nem Lucas inclui a cláusula de exceção, só Mateus o faz nos 2 textos citados. O fato de Mateus ser o único a incluir essa cláusula de exceção, em meu entendimento, nenhuma razão que mais à frente nós vamos mencionar sobre isso. Uma regra geral. Como já mencionei anteriormente, a primeira coisa que temos que ter claro é a regra geral estabelecida pelo Senhor. Depois nós abordaremos a cláusula de exceção. É óbvio que a regra geral envolve os casos daquelas pessoas que se divorciam e casam de novo sem que exista o precedente da fornicação. Aqueles que o fazem por, sinceramente, já não querer mais, ou não se davam bem, ou por outras razões não compreendidas na cláusula de exceção. Vamos analisar algumas possibilidades. O primeiro, Deus permite a um homem divorciar-se de sua esposa e casar-se com outra mulher? Ou a uma mulher divorciar-se de seu marido e casar-se com outro homem? Resposta: não. Não estou interpondo nenhuma explicação ou interpretação humana. Apenas me limito a transcrever a clara e definitiva resposta de Jesus. Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela.
E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, também comete adultério. Marcos capítulo 10, versos 11 e 12. Segundo caso. É permitido a uma mulher que foi repudiada casar-se com outro? Cabe a mesma pergunta a um homem repudiado por sua mulher. Resposta: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz: ou, como diz a Bíblia de Jerusalém, a expõe a cometer adultério. Ele expõe a mulher a cometer adultério. Caso 3. O Senhor permite que alguém se case com uma pessoa divorciada? Resposta: e quem casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9. E Lucas capítulo 16, versículo 18. E o caso 4. Já vimos que se um homem se divorcia de sua mulher e se casa com outra, adultera. Mas seu adultério libera a primeira mulher para casar-se com outro? Resposta: todo aquele que repudia sua mulher e casar com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Veja em Lucas capítulo 16, verso 18. Qual é a condição espiritual dessas pessoas diante de Deus? Segundo a declaração de Jesus, os que se divorciam e se casam de novo, ou os que se casam com pessoas divorciadas estão em adultério. Todos os textos reiteram isso de modo claro e conclusivos. A gravidade dessa condição é que enquanto as pessoas continuam com essa relação ilícita, seguem estando em adultério. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana que estava nessa situação, lhe disse: 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido, conforme João capítulo 4, versículo 18. Bom, vamos parar por aqui para não ficar muito cansado, muito longo, o capítulo. Nós continuaremos no segundo capítulo agora. Até lá, se Deus quiser.